O acesso à felicidade é diretamente proporcional ao estado da consciência. Toda dor, todo medo, todo sofrimento são frutos de uma consciência ainda identificada com o ego, de uma consciência que ainda não acessou o amor incondicional. E é por isso que, se você se livrar das suas crenças, dos programas que foram instalados, que te fizeram entrar na ilusão da separação, você verá que o resultado final será a mais pura felicidade. A felicidade é diretamente proporcional à consciência. O que significa ser diretamente proporcional? Significa que quanto maior um, maior o outro. Ou seja, quanto maior a consciência, maior a felicidade. Então, se eu quero aumentar o meu acesso à felicidade, eu devo ter foco em aumentar o meu autoconhecimento, porque é ele que vai resultar no aumento da consciência. Qual é o contrário da consciência? É a ilusão. E quem que é o maior gerador de ilusões? O ego. Então, se a felicidade é diretamente proporcional à consciência, o medo, a dor e o sofrimento são diretamente proporcionais à influência do ego na sua vida. Por que isso? Porque quanto mais ego, mais ilusões, mais dor, sofrimento e medo. Vamos pensar num exemplo que eu já comentei bastante aqui. Qual é uma das principais ilusões do ego? É fazer a gente acreditar que o erro é algo ruim. Todos nós sabemos que ninguém é perfeito. Se eu não sou perfeito, a grande certeza que eu tenho é que em algum momento eu vou errar. Mas se racionalmente eu sei que eu vou errar, por que quando eu erro, emocionalmente eu me abalo tanto? Se já era esperado o erro, como eu posso ficar frustrado por errar? O motivo é o fato de que, apesar de racionalmente eu saber que vou errar, emocionalmente eu tenho uma expectativa de ser perfeito. E quem é que gera essa expectativa em mim? Exatamente, o meu ego. Mas se a perfeição é impossível, esse esforço do ego em sustentar uma imagem de perfeição, que não existe, é impossível, me coloca em uma ilusão, é uma ilusão querer viver sem errar. Mas se pararmos para pensar, quando eu acerto algo, a única coisa que acontece é a confirmação do que eu já sabia. O meu ego fica feliz quando eu acerto, mas eu só confirmei o que eu já sabia. Achei que ia funcionar de uma forma e realmente funcionou mesmo. Por outro lado, quando eu cometo um erro, e ninguém erra querendo errar, a gente erra imaginando que vai acertar, né? Se eu imaginava que ia acertar, mas errei, significa que alguma coisa eu não sabia. Mas depois do erro, passo a saber. Porque ao identificar o que me levou ao erro, eu aprendo o que antes do erro eu não sabia. Então eu sou, depois do erro, melhor do que antes dele. Apesar do meu ego não gostar do erro e tentar me convencer que o erro é ruim, o erro é o responsável pelo meu desenvolvimento. Tomar consciência disso faz com que eu pare de viver a ilusão do ego e perceba o valor no erro. Qual que é o valor do erro? O aprendizado. Então, mais consciência, menor influência do ego, menos ilusão, menos dor, menos sofrimento, menos medo. A mensagem fala ainda sobre crenças e programas instalados. É porque, como diz a neurolinguística, o nosso cérebro funciona como se fosse um computador. Uma crença é como se fosse um software instalado nesse computador. Se essa crença é falsa, o resultado que esse software vai produzir também é falso. E por ser falso que eu chamei de ilusão. Por exemplo, se eu tiver a crença de que só pessoas desonestas ficam ricas, o resultado desse software vai ser me manter pobre, porque eu não quero ser desonesto. Mas isso é uma ilusão, porque existem pessoas honestas que enriquecem. Uma das grandes ilusões que essa mensagem aqui destaca é a história da separação. Se eu me sinto separado, eu tenho que fazer tudo sozinho. E se eu tiver que fazer tudo sozinho, eu não posso focar naquilo que é o meu melhor, o meu propósito. Então eu acabo me esforçando muito e gerando muito pouco resultado. E esse resultado que eu gero não vai satisfazer nem a mim mesmo.
Mas se eu vencer essa ilusão e tomar consciência de que estamos todos conectados, eu vou passar a não mais me enxergar como um indivíduo isolado e passar a me ver como parte integrante de um corpo. O corpo é uma unidade. Por mais diferença que um pulmão esquerdo tenha de um pulmão direito, eles não se sentem indivíduos. Ambos trabalham para o corpo. Sem o corpo, eles não têm razão de existir. E o corpo sem pulmão não funciona. Por isso que é uma unidade. Assim, se um pulmão esquerdo começar a funcionar menos, o direito acaba trabalhando mais para compensar. Porque nenhum deles está trabalhando para si. Ambos trabalham para o corpo. Isso garante também que o corpo inteiro trabalhe para manter os pulmões funcionando. O coração bombeando sangue, o rim filtrando, o cérebro regendo todas essas atividades. Então, ao ocupar o meu lugar exato no universo para exercer o meu propósito e me equilibrar com o todo, eu trabalharei por todos, mas todos também trabalharão por mim. Ou seja, eu me coloco em um fluxo de prosperidade. E por parar de ter que fazer tudo sozinho, eu alcanço mais resultados com muito menos esforço. Se o coração, ao invés de um órgão, ele fosse um indivíduo, ele não poderia apenas bombear o sangue. Ele teria que fabricar o sangue, que é função da medula, oxigenar o sangue, que é função do pulmão, filtrar o sangue, que é função do rim. Imagina o esforço. Se ele insistir em ser um indivíduo, coisa que ele não foi criado para ser, ele vai se desgastar sem chegar a lugar nenhum. Mas se ele entender e aceitar que é o órgão de um corpo, vai ganhar de presente 2 pulmões, 2 rins e vai ter sangue à vontade para ficar 100% do tempo fazendo somente o que ele nasceu para fazer. Ou seja, se você quiser enxergar pelos olhos da consciência, vença o ego. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana de menos expectativas e mais correções de rota, que a sua própria experiência te conduza à verdade, uma semana de vitória sobre o ego e suas ilusões, vitória da unidade sobre a separação e que o ganho de consciência te conduza à felicidade plena. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.